A crise atual que o país está passando tem gerado consequências diretas em vários setores, dentre eles o preço dos alimentos, que tem mexido no bolso e no prato das pessoas. Como resultado, o brasileiro tem comprado menos e deixado de consumir pratos que eram considerados de rotina. O problema, porém, não é só no Brasil. No mundo todo, o preço dos alimentos subiu quase 33% em setembro de 2021, se comparado com o mesmo período do ano anterior, de acordo com a Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A principal alta no preço dos alimentos está na carne bovina, com um aumento de 34% nos últimos 12 meses, de acordo com dados do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Como resultado, o nível de consumo de carne no Brasil é o menor nos últimos 25 anos, segundo a CONAB, Companhia Nacional do Abastecimento. Com relação às altas de preço, sim, teve uma alteração, porque as altas de produtos foram muito súbitas, né? A gente pode botar o exemplo do café, o café custava R$ 9 o quilo, passou a 18. Então a gente troca de marca, muda essa marca que subiu muito, tenta se adequar a uma marca menor, de menor preço, né? E não foi só a carne, por exemplo. A carne ela se manteve estável num preço alto, faz uns 10 dias ela tem subido. A gente consome menos, muda a carne, vai se adaptando, né? Porque na realidade tem alguns preços que subiram até 100%, como eu dei o exemplo do café, de 8 para 18, são mais de 100% de aumento, que é uma coisa que é difícil de explicar, né? É difícil a gente entender como é que alguma coisa sobe tanto. E aumentou a inflação, tudo, mas a gente vai se adaptando ao que tem, né? Depois e aí dá um tempo, ela baixa, volta a consumir. O tomate, por exemplo, está R$ 9 o quilo, quer dizer, é um absurdo. A gente chegava a pagar R$ 2,50, R$ 2,90 o tomate. Então tudo isso a gente consome menos e vai fazendo em casa, porque o orçamento não teve essa variação. Na cidade de Bauru, localizada no centro-oeste paulista, já é possível identificar uma procura maior pelos chamados miúdos de frango e bovinos. Entre as opções mais acessíveis estão o pescoço e o pé de galinha, a ponta de peito e a costela de boi. As consequências não são apenas para consumidores. Ainda sofrendo com os impactos causados pela pandemia e as restrições do comércio, os estabelecimentos também tiveram que se adaptar ao momento. Devido à pandemia, os nossos clientes mudaram um pouco de hábito, né? Bastante entrega e tal. Atendemos bastante pelo delivery, carnes assim mais pro dia a dia, né? Carne moída, carne para bife e tal. E foi esse hábito até hoje se consolidou, esse hábito dos clientes. Subiu bastante a carne nesses últimos tempos, então os clientes estão mudando um pouco de hábito. Levava maminha, tá levando um pouquinho de frango, tá um pouco mais barato. A alta dos preços não está apenas no produto final e passa por uma série de fatores externos e internos que resultam no valor que a população encontra nas prateleiras. O valor da gasolina, por exemplo, dos insumos agrícolas e a alta da inflação são alguns dos motivos que têm complicado as idas do brasileiro ao mercado. Hoje, na verdade, a gente tem diversos fatores que influenciam no aumento dos preços. O primeiro deles e o principal é o aumento do dólar, ou seja, acaba sendo também uma desvalorização do nosso real por conta de pandemia, de algumas decisões políticas, pode acontecer algo desse tipo. Temos também a questão da estiagem, que faz com que as hidroelétricas produzam menos ou não produzam energia o suficiente, encarecendo a energia. E como todo processo produtivo depende da energia, a energia ela acaba se tornando um custo mais elevado para a empresa, para as indústrias, que acabam repassando isso para o consumidor final. E o terceiro grande fator é a própria questão dos aumentos sucessivos no combustível, no valor dos combustíveis. A maior parte do transporte de mercadorias no Brasil é feito através das rodovias. Então, os caminhões eles usam algum tipo de combustível, né? No caso, o diesel, e o encarecimento dele também faz com que o produto encareça na ponta final para o consumidor. O cenário é o mesmo para os produtores agrícolas. No caso da Fernanda, proprietária de um hortifruti na cidade de Bauru, a produção tem sido afetada não só pela crise econômica, como também pelos efeitos da natureza, como a seca e o calor intenso. Se tem uma alta num tipo de insumo,
aquilo agrega tudo, né? Se tem alta no combustível, tem alta no transporte, aquilo também vai agregar. Esse ano teve vários fatores, não só como o aumento da energia elétrica, o aumento do combustível, dos próprios insumos, a parte do clima, né, que afetou muito a parte da geada. Acho que foi uma coisa que ninguém não estava esperando aqui, né? A gente não está preparado para o tipo de geada que a gente recebeu. Então a gente teve muita perda e isso acaba tendo um resultado ruim no final. Por fim, o que resta para a população é adaptar a sua dieta e organizar melhor as finanças na hora de ir ao mercado. O que está previsto é uma desaceleração da inflação. Não significa necessariamente que os preços eles vão voltar a cair. Pode ser que haja um ajuste, mas os preços que a gente conhecia antes dificilmente voltarão. O que vai acontecer, então, é um aumento da inflação em menor quantidade do que está aumentando hoje. A gente já passou do acumulado em 12 meses de 10%. A expectativa é que esse acumulado ele vá diminuindo, mas mesmo ele diminuindo significa, de certa forma, um acréscimo. Então, é necessário que a gente se adeque à nova realidade de preços. A gente não consegue entender isso apenas vendo da parte econômica, muito depende de decisões também políticas, e se isso acontecer, vai acontecer em um prazo de médio a longo prazo. Nos próximos anos, provavelmente a gente ainda vai ser muito afetado pelos aumentos dos preços e por uma inflação acima do teto.